Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar profundamente em um tema crucial para quem busca planejar o futuro com segurança. Aposentadoria antecipada para mulheres aos 57 anos e homens aos 60 anos, seguindo a regra de pedágio de 100%. Este assunto é complexo, mas fundamental para quem deseja entender como aproveitar as regras de transição da reforma da Previdência. Portanto, fique conosco até o final deste vídeo, pois explicaremos cada detalhe desde os requisitos legais até os cálculos práticos. Preparem-se para uma análise detalhada e abrangente que irá esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse tema tão relevante. Vamos explorar as nuances da legislação e desmistificar os cálculos para que você possa tomar decisões informadas sobre o seu futuro financeiro e previdenciário. Este é o momento de se aprofundar neste conhecimento e garantir uma aposentadoria tranquila e segura. Vamos começar com a pergunta que certamente interessa a você. Você deseja se aposentar antes dos 65 anos, se homem, ou antes dos 62 anos, se mulher? Se a resposta for sim, prepare-se para uma notícia animadora. Já é possível alcançar esse objetivo. Mulheres a partir dos 57 anos e homens a partir dos 60 podem sim aposentar-se seguindo a regra do pedágio de 100%. No entanto, é essencial compreender as exigências específicas e os prazos envolvidos. Para aqueles que almejam desfrutar de uma aposentadoria mais cedo, essa é uma oportunidade real e palpável. Contudo, é crucial estar ciente dos critérios e condições estabelecidas pela legislação previdenciária. Vamos detalhar cada um desses aspectos para que você possa avaliar sua elegibilidade e planejar sua aposentadoria com confiança e segurança. Esteja atento aos requisitos e prazos, pois eles são determinantes para a sua aprovação. Antes de prosseguirmos, peço seu apoio, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e ative o sininho das notificações. Isso ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas e garante que você não perca nenhuma atualização sobre temas previdenciários. Agora vamos mergulhar de cabeça no assunto que realmente importa. Sem mais delongas, e em razão do seu interesse em conhecer as inovações relativas à aposentadoria antes dos 65 anos para homens e dos 62 para mulheres, apresento a vocês a regra de transição do pedágio de 100%, que possibilita a aposentadoria aos 60 anos para homens e aos 57 para as mulheres, mediante o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: idades mínima 60 a 57 anos, tempo de contribuição 35 a 30 anos para homens e mulheres respectivamente, e o cumprimento integral do pedágio 100% do tempo que faltava para atingir 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para mulheres na data da reforma, conforme artigo 20 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Essa regra representa uma alternativa interessante para quem deseja se aposentar mais cedo, aproveitando as condições favoráveis estabelecidas pela legislação. É importante ressaltar que o cumprimento integral e simultâneo de todos os requisitos é essencial para a obtenção do benefício. Portanto, é fundamental calcular com precisão o tempo que faltava para atingir o tempo de contribuição exigido na data da reforma e adicionar o pedágio correspondente. Ao entender os detalhes dessa regra, você precisa avaliar se ela é a mais adequada para o seu caso e planejar sua aposentadoria com mais segurança. A Emenda Constitucional número 103 de 2019, promulgada em 3 de novembro de 2019, reformou o sistema previdenciário brasileiro, estabelecendo novas idades mínimas para a aposentadoria para segurados do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, filiado antes da emenda. A regra de transição com pedágio 100% permite a aposentadoria de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens. Essa regra exige 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens, além de um pedágio, volto a frisar, de 100% do tempo restante para atingir esse período na data da reforma. A regra é aplicável apenas a trabalhadores que já estavam no sistema até 30 de novembro de 2019. As idades mencionadas permanecem inalteradas em 2025. A reforma previdenciária de 2019 trouxe mudanças significativas para o sistema de aposentadoria no Brasil. No entanto, a regra de transição com pedágio de 100% oferece uma oportunidade para os segurados que já estavam afiliados ao RGPS antes da reforma de se aposentarem mais cedo. É importante destacar que essa regra exige um tempo de contribuição mínimo e um pedágio adicional, que corresponde a 100% do tempo que faltava para atingir o tempo de contribuição exigido na data da reforma. Além disso, as idades mínimas para a aposentadoria nessa regra
permanecem inalteradas em 2025, o que garante uma certa estabilidade para os segurados que optam por essa modalidade. É importante frisarmos aqui que existem diversas regras de aposentadoria, e a regra que estamos tratando nesse vídeo é apenas uma delas. Antes de optar por essa regra, é fundamental verificar se você já possui direito adquirido a alguma aposentadoria pelas regras anteriores à reforma da Previdência. Caso já possua o direito, poderá ser mais vantajoso se aposentar pelas regras antigas. Além disso, é importante observar se existem outras regras de transição que possam ser mais favoráveis ao seu caso. Sabemos que, diante de duas possibilidades de aposentadoria, você pode optar por aquela que for mais vantajosa. O universo da aposentadoria é vasto e complexo, com diversas regras e possibilidades. É fundamental analisar cuidadosamente cada uma delas para identificar a que melhor se adapta ao seu perfil e objetivos. Lembre-se de que a escolha da regra de aposentadoria é uma decisão importante que pode impactar significativamente o valor do seu benefício. Portanto, busque orientação especializada para tomar a melhor decisão. O benefício de aposentadoria sobre a regra de transição com pedágio de 100% é calculado com base em 100% da média de todas as contribuições realizadas desde julho de 1994. Esse cálculo garante que o valor do benefício reflita a totalidade das contribuições do segurado, sem reduções adicionais específicas para essa regra de transição. Um dos principais atrativos dessa regra é que não há aplicação do fator previdenciário no cálculo do benefício. Essa é uma vantagem significativa da regra, pois o valor do benefício é calculado com base em todas as suas contribuições, sem aplicação de redutores ou fatores previdenciários. Isso significa, pessoal, que você receberá o valor mais justo e proporcional ao seu histórico de contribuição. Ao considerar a regra de transição com pedágio 100%, leve em conta esse aspecto positivo, pois ele pode fazer uma grande diferença no valor final do seu benefício. As mulheres não precisam ter os 62 anos de idade para se aposentar, que é a aposentadoria por idade. As mulheres podem se aposentar a partir dos 57 anos, 5 anos antes. Mas essa regra exige mais contribuição. A aposentadoria por idade exige uma idade mínima de 62 anos para as mulheres. Mas a regra de transição com pedágio 100% oferece a possibilidade de se aposentar a partir dos 57 anos, ou seja, 5 anos antes. No entanto, é importante estar ciente de que essa regra exige um tempo de contribuição maior. Se você é mulher e deseja se aposentar mais cedo, avalie se essa regra de transição com pedágio 100% é a mais adequada para o seu caso, levando em consideração o tempo de contribuição exigido e o valor do benefício. Na aposentadoria por idade, são apenas 15 anos de contribuição. E nessa regra que apresento para vocês, a mulher tem que contribuir pelo menos 30 anos, mais um pedágio de 100% do tempo que faltava quando a lei mudou em 13 de novembro de 2019. Para aposentar por idade, as mulheres precisam comprovar apenas 15 anos de contribuição. Mas nessa regra que eu apresento a vocês, na regra do pedágio de 100%, é necessário, volto a dizer, 30 anos de contribuição acrescido de um pedágio de 100% do tempo que faltava para atingir esse valor de 30 anos, na data da reforma. Essa exigência de mais tempo de contribuição pode ser um fator determinante para vocês na escolha da regra de aposentadoria mais vantajosa para cada caso. Analise cuidadosamente seu histórico de contribuição e avalie se a regra de transição com pedágio de 100% é a melhor opção para você. Para os homens, a regra estabelece que é preciso ter 35 anos de contribuição, mas a regra de pedágio permanece a mesma. Assim como para as mulheres, a regra de transição com pedágio 100% exige um tempo de contribuição maior para os homens, que precisam comprovar os 35 anos de contribuição, acrescido do respectivo pedágio 100% do tempo, volto a dizer, que faltava para atingir na data da reforma. A regra do pedágio permanece a mesma, ou seja, é preciso cumprir os 100%. Portanto, homens que desejam se aposentar mais cedo devem analisar cuidadosamente seu histórico de contribuição e avaliar se a regra de transição com pedágio é a mais favorável para o seu caso. Para ilustrar, vamos considerar os seguintes cenários. No primeiro cenário, nós temos uma mulher com 22 anos de contribuição em 13 de 11 de 2019. Faltavam 2 anos para atingir 30 anos de contribuição. O pedágio de 100% implica mais 2 anos, totalizando 4 anos adicionais de contribuição. Assim, ela poderá se aposentar aos 57 anos após cumprir os 57 anos de idade e completar esses 4 anos de contribuição.
No segundo exemplo, no caso dos homens, tem um homem com 32 anos de contribuição em 13 de 11 de 2019. Faltavam 3 anos para atingir os 35 anos de contribuição. O pedágio 100% implica mais 3 anos, totalizando 6 anos adicionais de contribuição. Ele poderá se aposentar aos 60 anos após cumprir os 60 anos de idade e completar esses 6 anos. Esses exemplos práticos, pessoal, demonstram como funciona o cálculo do pedágio de 100% e o tempo adicional de contribuição necessário para se aposentar pela regra de transição. No caso da mulher, faltava apenas 2 anos para atingir os 30 anos de contribuição, e o pedágio 100% exigiu mais 2 anos, voltamos a dizer, totalizando 4 anos adicionais. Já no caso do homem, faltavam 3 anos para atingir os 35 anos de contribuição, e o pedágio 100% exigiu mais 3, totalizando 6 anos adicionais. Ao completar esses períodos adicionais de contribuição e atingir a idade mínima, tanto a mulher quanto o homem poderão se aposentar com 57 e 60 anos, respectivamente. O cálculo do benefício de aposentadoria sobre a regra de transição com pedágio 100%, voltamos a dizer e enfatizar, é calculado com base em 100% da média de todas as contribuições realizadas desde julho de 1994. Esse cálculo garante que o valor do benefício reflita a totalidade das contribuições do segurado, sem reduções adicionais específicas para essa regra de transição. Isso resulta em um valor maior do benefício, sem incidência obrigatória do fator previdenciário. A forma do cálculo do benefício é um dos pontos mais importantes a serem considerados ao escolher uma regra de aposentadoria. No caso da regra de transição com pedágio 100%, o benefício é calculado com base em 100% da média de todas as contribuições realizadas desde a data de julho de 1994, que garante um valor mais justo e proporcional ao seu histórico de contribuição. Pessoal, além disso, essa regra não exige aplicação do fator previdenciário, o que pode resultar em um valor ainda maior do benefício. Portanto, ao avaliar a regra de transição, leve em conta essa vantagem significativa. Fontes oficiais, como o INSS, confirmam que as idades 57 para mulheres e 60 anos para homens na regra de transição permanecem inalteradas em 2025. Diferentemente de outras regras de transição, como a aposentadoria por tempo de contribuição, com idade progressiva, que adiciona 6 meses a cada idade mínima, a cada ano, até atingir 62 anos para mulheres e 65 para homens, a regra do pedágio 100% mantém suas idades fixas. Isso garante estabilidade para os segurados que optam por essa modalidade. A confirmação das idades de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens na regra de transição com pedágio de 100% até 2025 traz segurança e previsibilidade para os segurados que planejam se aposentar por essa modalidade. Ao contrário de outras regras de transição, que possuem idade mínima progressiva, a regra do pedágio 100% mantém suas idades fixas, o que facilita o planejamento da aposentadoria e evita surpresas desagradáveis. Portanto, se você está considerando a regra de transição com pedágio 100%, pode ter certeza de que as idades mínimas permanecerão as mesmas até 2025. A regra de transição com pedágio 100% é aplicável exclusivamente aos segurados do RGPS, filiados até 13 de novembro de 2019. Para os novos filiados, após essa data, aplicam-se as regras gerais de aposentadoria por idade, 62 anos para mulheres e 65 para homens, com 15 e 20 anos de contribuição, respectivamente. Além disso, a regra de pedágio de 100% pode não ser a mais vantajosa para todos os segurados, especialmente aqueles com menos tempo de contribuição na data da reforma, devido ao período adicional exigido pelo pedágio. É importante ressaltar que a regra de transição destina-se apenas aos segurados que já estavam filiados ao RGPS antes da reforma. Para aqueles que se filiaram após essa data, pessoal, vamos frisar, aplicam-se as regras gerais de aposentadoria por idade, que exigem idades mínimas de 62 anos para mulheres e 65 para homens, além de 15 e 20 anos de contribuição, respectivamente. Além disso, a regra do pedágio 100% pode não ser a mais vantajosa para todos. É importante analisar isso, especialmente para aqueles com menos tempo de contribuição na data da reforma, devido ao período adicional exigido pelo pedágio. Portanto, é fundamental analisar cuidadosamente seu histórico de contribuição e fazer uma avaliação se essa regra é a mais adequada para o seu caso. Aposentadoria aos 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, conforme previsto na emenda constitucional no 103 de 2019, é uma opção viável para segurados do RGPF que estão afiliados no sistema até 13 de novembro de 2019.
e cumpre todos os requisitos da regra de transação do pedágio 100%, idade mínima, tempo de contribuição e o pedágio. Essa regra reflete o esforço do legislador em equilibrar a necessidade de reforma previdenciária com a proteção dos direitos dos trabalhadores já inseridos no mercado. Para determinar a melhor estratégia de aposentadoria, recomenda-se que os segurados consultem especialistas do INSS, considerando sua situação individual de tempo de contribuição e idade. Lembre-se que a legislação previdenciária está sujeita a alterações. Consulte sempre as fontes oficiais para informações mais atualizadas. A possibilidade de se aposentar aos 57 anos para vocês, mulheres, 60 anos para nós, homens, através da regra de transição com pedágio 100%, é uma alternativa real para muitos segurados do RGPS, que já estavam afiliados ao sistema antes da reforma. Essa regra representa um equilíbrio entre a necessidade de reformar o sistema previdenciário e a proteção dos direitos dos trabalhadores que já contribuíram para a Previdência Social. No entanto, é fundamental que cada segurado analise cuidadosamente sua situação individual, considerando seu tempo de contribuição, idade e outras regras de aposentadoria, para determinar a melhor estratégia para o seu caso. Recomenda-se buscar orientação especializada ao consultar o INSS para tomar a decisão mais acertada. E se este conteúdo foi útil, inscreva-se no canal, pessoal. Compartilhe com os amigos, deixe seu like. Sua interação é vital para que possamos produzir mais vídeos como esse. Agradeço imensamente por sua companhia e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até breve.